Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje vamos falar sobre a fisioterapia pélvica, um assunto extremamente importante para as mulheres. E a gente trouxe aqui hoje para falar sobre isso a Dani Braz. Tudo bom, Dani? Tudo bem, vocês? Tudo bem também. Dani, se apresenta um pouquinho, fala quem é você, o que você faz. Ok. Bom, eu sou a Dani Braz, eu sou fisioterapeuta, e aí me especializei em fisioterapia pélvica. Hoje eu trabalho no meu próprio espaço, que eu abri ele em outubro de 2020, e lá a gente tem fisioterapia, além da pélvica, temos outras especialidades de fisioterapia, estética e o Pilates, que também está bem aliado com essa questão da fisiopélvica. Inclusive, foi pelo Pilates que eu fui parando na fisiopélvica, principalmente por causa das gestantes e tudo mais. Bom, tenho 32 anos, não tô mais tão novinha. Detalhes, não está nova Esses sim. pequenos detalhes, e é isso mais ou menos, eu acho. Legal. Como que funciona o seu trabalho hoje? O que seria a fisioterapia pélvica? Bom, é sempre importante, a minha primeira apresentação é sempre explicar o que é a fisioterapia pélvica, porque infelizmente ainda não é uma especialidade que todo mundo conhece. É uma especialidade basicamente muito nova, ela tem 10 anos, 11, alguma coisa assim. Então a maioria das pessoas nem sabem que existem, e as mulheres principalmente deveriam muito saber que ela existe, porque é muito importante. A pélvica envolve tudo relacionado ao assoalho pélvico, que é um músculo que a gente tem, músculos, ligamentos, tudo que a gente tem entre ânus e vagina, fica bem embaixo da nossa bacia, digamos assim. Uhum. E aí eles têm funções importantíssimas, que é a função de contenção de urina, contenção de fezes, manutenção da pressão intraabdominal, é por lá que passa o bebezinho, também tem a parte de relação sexual. Então, tudo isso está associado com a fisioterapia pélvica. Então, a gente trabalha dentro dessas funções que é do assoalho pélvico. Seria também um fortalecimento desse músculo? Então, o músculo, a gente sempre fala, é importante ressaltar isso, inclusive, porque todo mundo pensa, é pompoarismo, sim, é verdade. Não é? É alguma coisa do tipo. E, na verdade, o músculo, para ele ser funcional, ele não tem que ser só forte, não é só um fortalecimento. O músculo, ele tem que ter poder de contração, óbvio, de fortalecimento, mas ele tem que saber relaxar, ele tem que ter uma boa resistência muscular. Tem vários fatores que distinguem um músculo saudável de um músculo não saudável. Então, é um pouquinho mais do que só fortalecimento. Eu brinco que a fisiopélvica é como se fosse o personal trainer da pelve. Exatamente. Porque a gente, de fato, monta um treininho personalizado de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Nem todo mundo tá com a mesma função. Normalmente, mulheres com dores na relação precisam muito mais de um relaxamento muscular do que de um próprio fortalecimento muscular. Quem tá com incontinência, às vezes, precisa mais de um fortalecimento do que de alguma outra função. Então, é de acordo com a queixa do paciente, a gente vai estabelecendo e trazendo de volta essa funcionalidade do músculo. Que legal. Na gestação, o corpo da mulher, ele é extremamente mudado, né? Tem um outro ser ali junto com ela. Qual que seria a funcionalidade da fisioterapia pélvica nesse momento da vida da mulher?
importantíssimo que a gente não trata só assoalho pélvico, né? Então, durante a gestação, foi o que você falou, tem uma mudança bem grande da mulher se adaptando para receber esse corpinho, esse bebezinho aí. Então, a gente trabalha toda a questão de auxiliando ela na manutenção de uma boa postura durante a gestação, porque por mais que vai se adaptando, o centro de gravidade vai mudando, porque vai puxando a barriga para frente, o corpo para trás, a gente precisa manter uma boa postura até para não ter muito afastamento de diástase. Então, durante a gestação, a gente vai mantendo essa gestante o mais saudável possível. É muito normal a gente ouvir as pessoas falando, na minha gravidez eu morria de dor no lombar, o meu pubis, o meu ciático, eu não aguentava nem ficar em pé, enfim. A gente vai prevenindo todas essas dores que são comuns, mas que não deveriam ser da gestação, que todo mundo acha que é normal, mas eu sempre falo que nenhuma dor é normal. Então, a gente vai fazendo toda essa prevenção de dores, vai mantendo essa diástase dentro do fisiológico, vai mantendo ela dentro do que deve ser, que são até os 3 centímetros, além de todo o trabalho de assoalho pélvico mesmo, pra ela não ter uma incontinência, porque um monte de grávida fala, eu não aguentava segurar xixi. E faz xixi. Exatamente, dei risada, fiz xixi, às vezes já tem outro filho, fui pegar meu outro filho no colo e saiu tudo, não aguentei segurar a urina. Então, toda essa função. E mais pro finalzinho, a gente também vai trabalhando toda a questão de mobilidade pélvica que a gente precisa, que vai auxiliando durante o trabalho de parto, vai ensaiando alguns movimentos já para ir preparando ela para esse momento, para o parto normal, principalmente. A gente trabalha toda a questão de relaxamento do períneo para evitar laceração, para evitar o cortinho, que é a episiotomia. E aí vale importante ressaltar que o assoalho pélvico, ele sofre se você for fazer cesárea ou se você for fazer trabalho de parto normal. A sua mudança no corpo acontece independente da via de parto. Então, eu trabalho tanto com quem quer cesárea quanto com quem quer parto normal. Óbvio que no finalzinho tem uma diferencinhas, porque a gente faz treino, por exemplo, com um epinô, que é bem legal, que é como se fosse um balãozinho que a gente infla lá dentro, e aí você treina a expulsão, então você vai saber já direcionar a força. Então tem um trabalho um pouquinho diferenciado para o trabalho de parto normal, mas as queixas e as dores, tudo acontece de qualquer jeito, né? Então a gente trabalha muito com essa prevenção também. Eu acho que um assunto muito interessante que você falou foi a diástase. Muita gente não sabe o que é, muita gente tem e fala, depois que eu tive filho, minha barriga nunca mais voltou a ser a mesma. Eu acho que essa é uma das principais queixas, né, que tem nesse momento, né? O que é e como evitar essa diástase também? A diástase incomoda porque incomoda esteticamente, né? Então, tudo que incomoda esteticamente acaba virando um incômodo maior. Mas ela também traz desgastes não só estéticos. Ela pode trazer muita dor na lombar, muita dor na pelve, pode dificultar alguns movimentos. A diástase é o afastamento do músculo reto abdominal. Sabe aquele músculo quando a gente treina, fica gominho, bonitinho? Nunca tive, mas sei. Tá aqui embaixo da minha gordura, eu juro que tenho. Eu juro que eu tenho ele super definido, mas tem uma camadinha por cima. Ali. Mas eu já ouvi falar. Esse que fica o gominho bonitinho, esse músculo, ele precisa afastar pra ir cabendo o bebê, e cabendo, tipo, placenta, líquido, tudo que a gente vai aumentando durante a gestação, ele tem que abrir um pouquinho. É fisiológico abrir de 1 até 3 dedinhos. Isso ele retorna basicamente sozinho. A partir de 3 centímetros, ele não vai retornar sozinho. Então, pode ser que a pessoa fique com alguns resquícios desse músculo aberto após 2, 3 meses de gestação. Então, é importante trabalhar para fechar essa musculatura. Não só por causa da estética, como eu disse, mas é um bom motivo para a pessoa vir também. Então, o que é importante durante a gestação? Normalmente o abdômen mais flácido, que a gente vê aquelas barrigas um pouquinho mais murcha, um pouquinho mais caída, claramente ela não tá com uma boa sustentação abdominal. Então, isso vai gerar uma diástase um pouco maior. Então, é importante durante a gestação a gente manter essa barriga saudável, manter esse abdômen saudável. Tem muitos exercícios que as gestantes podem fazer para conseguir manter isso. Então, a gente tenta, durante a gestação, manter isso dentro dos 3 centímetros, dentro da fisiologia, não deixar passar muito disso. Em casa, tem que tomar bastante cuidado com questão postural mesmo. Com o jeito que agacha, com o jeito que tá lá em casa varrendo a casa. Essas coisinhas, assim, que vai alterando muito. Não são todos os tipos de abdominais que você pode fazer. Então, nada que force o reto abdominal deve ser feito.
Levantar da cama é importantíssimo, que as pessoas... já vem, né, pum, e fala assim, nossa, fiquei tonta. Exatamente. Quando a gente levanta da cama de frente, a gente naturalmente tá forçando o reto. Então, sempre virar de lado, usar braço pra subir, em vez de forçar tanto o abdômen. São umas coisinhas que a gente vai ensinando ao longo pra justamente não forçar essa abertura aí do reto. Legal, porque na estética incomoda muito, né? Eu conheço algumas pessoas, eu não sabia o que era, até na clínica de estética onde eu trabalhava, e todo mundo falava assim, ai, não tem tratamento, nunca mais volta. Era o que eu mais escutava. Isso é uma mentira? Totalmente mentira. Ai, que ótimo. Isso é um absurdo. Eu fecho de ácido já tem um tempo já. Você entende um pouquinho. Só um pouquinho. É isso, tem como fechar, não existe isso de, eu tenho ela e eu vou ficar com ela, vou morrer com a minha diástase, não. Não é só cirurgia plástica que as pessoas já pensam, vou meter uma abdominoplastia. A abdominoplastia também tem outras ressalvas. Então, eu sempre falo, né, tudo que você puder fugir de uma cirurgia, vamos fugir dela. Vamos. E aí, hoje, a fisiopélvica é a indicação pra fechar a diástase, né? E fecha, gente, pode vir que fecha, eu juro. Ai, maravilhoso, porque é uma coisa que incomoda, às vezes, na mulher, né? Exatamente. E aí você também estava conversando comigo antes daqui, né, antes do podcast, sobre acompanhar a grávida no momento do parto. Como que funciona esse trabalho? É lindo. Eu sou suspeita, porque é uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho. Mas é basicamente isso. A gente vai se preparando durante toda a gestação. No momento do trabalho de parto, normalmente eu vou pra casa da gestante e fico com ela a partir do momento que ela fala, Dani, tô com muita dor, não tá mais legal. Normalmente a gente tenta levar a gestante pro hospital naquele momento que é a hora certa de ir para o hospital, né? Não ir antes disso. Pra não ficar aquelas 12 horas lá no hospital também, né? Exatamente, sofrendo. Não é um ambiente apropriado, né? Por mais que hoje em dia existam salas incríveis de trabalho de parto nos hospitais, a gente tá ganhando muito espaço em relação a isso, o conforto do lar ainda é o conforto do lar. Então eu vou lá, eu auxilio nessa questão do alívio da dor mesmo. Então a gente coloca o TENS, que é o famosinho choquinho na lombar, que isso também ajuda no alívio de dor. Faço algumas massagens, compressão da pelve, tudo para ir aliviando durante a contração. Tem todo um trabalho de relaxamento, de óleo essencial, tudo isso para ir levando da melhor forma possível. E mais natural E mais natural possível, exatamente. E tem alguns exercícios, principalmente exercícios que você fica em posição mais ortostática, porque a gravidade ajuda a criança a descer. Então tem todo um trabalhinho para ir ajudando essa criança a encontrar o caminho dela até a saída, para ir deixando essa mãe o mais confortável possível. Então a gente vai revezando entre descansos e exercícios, descansos e exercícios e relaxamentos. E aí até a criança sair. Porque trabalho de parto não se chama trabalho de parto à toa. Eu sempre falo isso. É um trabalhão, né? É um trabalhão. Todo mundo pensa que é só os 10 centímetros de dilatação, mas é muito mais que isso. O bebê tem que descer, tem que encaixar, ele tem que encontrar o caminho dele dentro da pelve, tem que dilatar o colo, tem que amolecer o colo, vários fatores junto e misturado. E aí a ideia é que a gente consiga fazer isso da forma mais rápida, auxiliando, né, com essa questão de exercícios e que gere menos dor. Legal. Quando a gente vai pro hospital, assim, né, não sei porque eu não tenho filho, mas, pelo que eu ouço falar, principalmente você vai para um hospital onde eles vão te incentivar a fazer o parto mais humanizado, né, o parto natural. E aí, a mulher fica deitada lá, sentindo dor, não levanta, não faz nada, esperando a hora. E muitas vezes não consegue alcançar essa dilatação, vai para uma cesárea e acaba gerando uma frustração na mãe, que tanto queria o parto normal. O exercício nunca vai ser, lógico, acompanhado por uma profissional, né? Nunca vai ser maléfico pro bebê. E é ele que vai ajudar a ter realmente essa dilatação? Nunca é maléfico, eu sempre falo isso. Gente, é como se fosse um forninho mesmo. É uma máquina, o útero ele é uma máquina. E máquina parada fica um pouquinho mais difícil o processo. Não que não vá acontecer, mas vai demorar um pouquinho mais. Então o exercício é fundamental por isso. A gente entende muito de biomecânica da pelve. Então a gente entende os movimentos. A gente não pode tocar, mas o médico ou a enfermeira obstetriz vai tocar e vai falar, o bebê tá em tal lugar.
E a partir daquele momento que a gente sabe onde o bebê tá, a gente sabe quais os exercícios vão favorecer essa descida dele. E ele descendo, obviamente, a gente vai aumentando a dilatação também. Infelizmente, ficar parada na cama, morrendo de dor, não é o melhor método para ter um bebê. E vale a pena também falar, porque você comentou de parto humanizado. Cesárea também pode ser humanizada. As pessoas confundem um pouco legal, esse termo sim. da humanização. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam, parto humanizado. É aquele que eu vou ter na banheira... Dentro de casa, assim, com uma doula ali do lado. Exatamente. E não é isso. Parto humanizado é a mãe ter as escolhas dela. Ela poder... que o parto seja da forma como ela escolheu. Então, eu quero luz mais baixa. Isso pode ser para cesárea ou pode ser para o parto normal. É importante que essa voz da mulher seja escutada. Eu quero luz mais baixa. Eu não quero tal e tal intervenção. Eu quero tal e tal intervenção. Eu quero colírio no olho do meu bebê. Eu não quero colírio no olho do meu bebê. Eu quero que faça um epísio. Eu não quero que faça um epísio. Eu quero ficar tantas horas em trabalho de parto, passou disso, eu não quero mais. É muito essa questão da voz ser ouvida. Na cesárea, por exemplo, o parto a gente fala que é humanizado a partir do momento que, por exemplo, ela escolheu a luz, ela colocou uma música no ambiente para preparar ela para esse momento da cesárea. O bebê não saiu do útero dela e foi direto pro pediatra. O bebê vem, tem o direito à golden hour, que é aquela primeira mamada, fica com ela, só corta o cordão umbilical a hora que ele passa de pulsar. Todas essas medidas para tornar a coisa não tão... abriu, cortou e é isso. E toma. Isso também é humanizado. E o parto normal é a mesma coisa. A partir do momento que as escolhas da gestante são obedecidas, isso é um parto humanizado. Não é necessariamente um parto normal, exatamente. Não necessariamente aquele parto dentro de casa ou parto na banheira, igual a maioria das pessoas pensam. Não é isso. Ou um parto sem anestesia, não. Pode ter anestesia no parto normal também. Pode ter anestesia no parto normal? Pode, não Larissa. Sabia. É muito legal. É muito bom. Você não precisa, tipo, não é, você escolhe se você quer levar até onde você quer levar, ou a gente vai te orientando, tipo, agora dá pra consegue segurar mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho sem anestesia. Nossa, tá insuportável, daqui eu não consigo ir mais pra frente. Anestesia, você continua podendo fazer movimentos, isso é muito importante. Todo mundo pensa, anestesiou, vou ficar parada na cama. Não. Eles fazem um bloqueio anestésico. E aí você consegue manter seus movimentos. Então, dá um tempinho da anestesia, óbvio, né? Pra não cair, não nada. Deu um tempinho, a gente consegue caminhar, a gente consegue fazer exercício, a gente faz várias coisas. Isso também é uma humanização. É tipo, você não precisar levar o seu nível de dor até você tá quase desmaiando, né? Não precisa também. Infelizmente, hoje, um parto devidamente humanizado, você tem que ter toda uma equipe. No SUS, você não vai ter esse acesso. É um pouco fora da realidade. Não só no SUS, no setor privado também. Hoje, as pacientes que eu atendo, eu estou com elas e o parto delas é da melhor forma possível, porque elas estão pagando toda uma equipe. Então, infelizmente, hoje, para ter um parto que você seja respeitada, você precisa pagar por isso. Então, você vai pagar o médico, você vai pagar a enfermeira obstetriz, você vai pagar a físio, você vai pagar a doula, você vai pagar o pediatra, você vai pagar a equipe completa. Caso contrário, é muito complicado. É uma briga contra o sistema mesmo. Infelizmente, a gente mora num país que é cesarista, no setor privado, e no setor público, ele força um parto normal de todas as formas possíveis. Então, não tem um meio termo. Para você conseguir chegar num parto decente, você precisa pagar por isso. Infelizmente, é a nossa realidade ainda. Infelizmente, eu tenho uma prima minha, que se eu não me engano, ela ficou 18 horas em trabalho de parto, porque ela falou assim, não, gente, pode ser cesárea. E aí o médico falou, não, vai ser normal. E ela ficou 18 horas e foi muita dor. É um sofrimento e acaba causando um trauma também na mãe. Consequentemente, o bebê tá sentindo tudo que a mãe tá sentindo também. Exatamente. Então, pode ser uma coisa aí que... É uma coisa que tem que ser trabalhada. Eu sempre falo com as minhas pacientes que querem o parto normal. A gente vai fazer tudo pra você ter um parto normal, porque é a sua vontade. Mas o importante é você ficar bem, o bebê ficar bem. Então, você pode ir pra cesárea, tem que ter um preparo pra isso também, pra não gerar uma frustração enorme. Sim. E também não é certo uma mãe que quer muito uma cesárea, que não está preparada para encarar um parto normal, porque é um trabalho de verdade. Gente, E aí, você é ser obrigada, forçada a ter um parto normal, mesmo sem a sua vontade. Isso também é errado, né?
É complicado. E aí acaba tirando toda a humanização que Toda a eles autonomia, falam. acaba tirando tudo. E acaba sendo um momento de muita dor, e normalmente as memórias não são tão boas. E é um pacto na vida da família e da criança e tudo. É uma vida nova que tá chegando, né? E que que deveria ser o momento mais mágico da vida da mulher e da sim. família, perfeito, e acaba se tornando um trauma mesmo. Eu vejo que vem mudando muito, assim, muito, muito mesmo. Existem hoje hospitais que não tinham centro de parto normal, estão fazendo pelo menos uma salinha. É uma conquista, É uma conquista. gente. A gente, que ninguém sabia quem a gente era, hoje as mulheres têm mais acesso a isso, então isso é muito importante. Infelizmente, ainda é um acesso que mulheres de classe um pouco mais alta têm. Eu não conheço ninguém que foi fazer fisiopélvica, infelizmente, que ia ter bebê no SUS, por exemplo. Não. É complicado. Então, ainda é uma informação que... Por isso, inclusive, eu tô aqui. Aqui é pra isso, pra porque naturalizar. É uma informação que tem que ser levada pra todo mundo, né? Todo mundo tem que saber o que é normal, o que é uma violência obstétrica, o que pode e o que não deveria ser feito, o que ela pode recorrer na lei, inclusive, para ter e para não ter dentro do parto dela. Então, isso tudo é muito importante. E entrando no assunto de violência obstétrica, muita gente não sabe nem que sofreu, né? Eu vi uma reportagem esses dias que o médico, ele subiu em cima da paciente para poder fazer, não sei uma se manobra, né? É manobra de Christelet. Isso, empurrando um bebê. A moça não gostou. Óbvio. Falou que foi horrível. E aí ela sofreu uma violência, nem tanto que o jornal deu voz a ela. E aí ela falou sobre isso. Mas no dia a dia, como reconhecer uma violência? Então, muitas pessoas até julgam, né? Por exemplo, teve o caso da Chantal, que ela foi falar 1 mês, 2 meses depois, eu não lembro também, que ela tinha sofrido uma violência. Porque, infelizmente, na hora, você tá tão focado em trazer o seu filho ao mundo que você não consegue prestar atenção em outras coisas. Mas, por exemplo, forçar uma barriga para baixo, sim, isso é violência. Eu já atendi paciente que teve a barriga forçada para baixo num nível tão absurdo que saiu o bebê e saiu a bexiga dela junto. Então, é muito complicado. Isso é uma violência absurda. Isso não pode acontecer, o médico tem que ser denunciado. Mas qualquer coisa que te falte o respeito, por exemplo, não foi gostoso fazer, agora tem que parir. Isso é um absurdo. Isso é indignante. Isso é um absurdo. Mas as mulheres escutam isso, tipo, com frequência, inclusive. Então, qualquer desrespeito, seja verbal, seja ao seu corpo, qualquer um desses é uma violência obstétrica. Não necessariamente só a pessoa subir e empurrar, mas a pessoa não pedir pra você, por exemplo, a episiotomia. Tô cortando aqui porque senão seu bebê não vai sair. Você pediu pra mim? Você não pediu, então você tá cometendo uma violência. É meu corpo, minhas regras. Sim. A partir do momento que isso não tá sendo respeitado, sim, isso é um problema. Legal, porque a gente não tem esse acesso à informação. Quando eu vi a manobra, de novo, nunca tive filho, não sei como que é a experiência, mas quando eu vi a manobra, eu falei assim, imagina a dor dessa mulher, imagina o bebê lá dentro, porque tem todo um cuidado. Eu sei que tem grávida que não gosta nem muito de colocar a mão, e eu acho que se eu um dia tiver um filho, eu acho que eu vou ser um pouco assim, porque é uma vida que você tá gerando. E essa vida já vai nascer num momento traumático. Quando passa por essa violência. Exatamente. Aí pensa, porque todo mundo cuida muito da gestante. E a puérpera, ela não é cuidada da forma como ela deveria ser cuidada. Porque o bebê nasceu e aí toda a atenção vai pra criança. Mas imagina essa mulher que, da noite pro dia, querendo ou não, ela se tornou mãe. E aí ela tem que amamentar, ela tem que cuidar dessa criança. E ela tá com dor. Porque ela foi literalmente violentada, né? Ela sofreu uma forma de violência absurda. Então, ela já estaria com a dor normal de ter parido, que não é fácil. Não é fácil. Ela tá com uma dor extra e ela tem que levantar, ela tem que fazer as coisas dela, cuidar daquela vida nova
com a dor que ela tá. E não deveria ser dessa forma, né? Não deveria. Sim, deveria ser realmente humanizado. Aí depois as pessoas falam que depressão pós-parto é frescura e coisas do tipo. Gente, como é que você fica normal depois disso? Como é que você não fica abalado psicologicamente após isso? Não existe, não tem como. É um desrespeito muito grande ao corpo, né, dessa mulher. E aí, saindo um pouquinho da gravidez, falando da mulher em si. Cuidar do assoalho pélvico é uma coisa que a gente não escuta, que a gente não fala, mas que nós estamos quebrando esse tabu agora e vamos falar sobre isso. No meu dia a dia, com qual idade, quando eu percebo que eu preciso tomar um cuidado maior? Na verdade, o sonho, eu acho que de qualquer fisioterapia pélvica. Nasceu já. Qualquer uma fisioterapeuta. É bem isso mesmo. Assim como a gente fica mocinha, vai no ginecologista, muito a gente deveria, a partir daquele momento, também cuidar da nossa musculatura. Porque é importante. Eu sempre falo, a gente pensa esteticamente, tchauzinho. Meu tchauzinho tá ficando flácido conforme a minha idade. Agora, imagina o seu assoalho pélvico que tá ali embaixo, sustentando útero, ovário, bexiga, intestino, gordura. Tá tudo em cima desse músculo. E ninguém nem sabe que ele existe. Então, seria fundamental a gente exercitar ele ao longo da vida. E não esperar ter alguma coisa. Porque hoje a demanda que vem é, independente de idade, que isso é muito importante também. Todo mundo pensa, só vem paciente mais de idade pra você com incontinência. Não, tá vindo cada vez pacientes mais jovens pra mim com incontinência urinária. Paciente, por exemplo, que é muito normal, infelizmente. A mulher acha que ter dor na relação é normal, porque a gente não entende muito bem sobre sexualidade. A mulher ainda tá descobrindo o que pode ter prazer, Sim. o que é prazeroso, o que não é, enfim. Então, sei lá, teve a primeira relação, pensou, normal ter dor, que já não é. Aí continuou com isso por, sei lá, quantos anos. Ela deveria ter vindo buscar a físio lá no comecinho, pra conseguir eliminar isso. Então, tem várias coisas que vai percebendo que deveriam funcionar bem e não vai funcionar bem. Só que aí vocês vão buscar a físio lá Quando já tá lascado o negócio. Se viesse buscar antes, não ia ter que ficar lá fazendo 15 sessões. Seria um tratamento. Não é um tratamento, é uma prevenção. Então, o meu sonho, eu acho que o de toda fisioterapeuta pélvica, é que existisse uma cultura de prevenção mesmo. Infelizmente, não acontece. Mas o que é importante também espirrei e saiu uma gota de urina. Já vem, não espera sair um jato inteiro quando não precisa, entendeu? Tô fazendo exercício. Hoje as pessoas vêm buscar, inclusive, um pouco mais jovem, porque por mais que a gente, graças a Deus, tá melhorando a cultura, tá todo mundo buscando exercício físico, seja ele qual for, a gente ainda não sabe respirar direito, a gente não sabe ativar o abdômen para fazer esse exercício, a gente não sabe usar o assoalho pélvico durante esse exercício. Então, isso vai gerando uma sobrecarga e vai gerando alguns escapes. Às vezes, nossa, tô fazendo exercício e tô soltando pum. Sim, isso é motivo para buscar a fisioterapia pélvica. Tô fazendo exercício e sinto que a calcinha fica molhada e não é só suor. Eu sei que tem alguma coisinha ali. Sim. Vem buscar a físio. É isso, é basicamente isso. Qualquer desordem que você perceber, vai buscar a fisioterapia. Por exemplo, eu vou no banheiro, eu vou evacuar. E aí eu sinto que minhas fezes não saem inteiras. Toda vez que eu vou no banheiro, tenho a sensação que ainda ficou alguma coisa lá dentro. Físio. Fui fazer xixi, tem aquela sensação de que ficou alguma coisa. Aí eu levanto pra pôr a calcinha até chegar a pingar um pouquinho. Físio. Basicamente é isso. Tô com dor, tô com alguma coisa? Venha pra físio. É legal você falar a sexualidade é pouco falada também, né? E a gente até falou aqui já no Naturalizar, muitas mulheres não sabem o que é o prazer na relação, muitas mulheres fazem para agradar o outro, e já falou aqui também sobre, parece mesmo que durante a relação soltam um pum. Também é essa musculatura que deveria ser trabalhada e acho que é muito relaxada, né? No caso, ela pode estar enfraquecida mesmo. Então, seria interessante para todas as nossas áreas, né? Desde o xixi até ter uma relação para estar com tudo certinho, tudo em dia, igual o resto do corpo, que a gente se preocupa tanto. Exatamente. Mas tem a questão da estética, porque o corpo a gente tá vendo, tá mostrando, então tem aquele cuidado maior, né? O assoalho. Essa questão de tanto do pompoarismo como da fisioterapia pélvica ser vista como uma forma
depravada, infelizmente, como uma forma de descontextualizada, né? Totalmente. Eu sou solteira, eu sou fisiopélvica. Eu falo pras minhas amigas sempre, pelo amor de Deus, não fala o que eu faço, porque aí vocês vão explicar e as pessoas já vão achar que eu sou... Desculpa a palavra. Puta com pós-graduação. Novo termo. Gente, pós-graduada em putaria. Pós-graduada em putaria. É complicado. Gera um problema de verdade. O primeiro encontro, o que você faz? Eu não falo. Eu falo, não, eu sou instrutora de pilates. Pelo amor de Deus. Eu sou qualquer coisa. Porque as pessoas ainda enxergam dessa forma mesmo. Infelizmente. Enxergam como se fosse só pro prazer e não nem o seu, pra fornecer prazer para outra pessoa. Tipo, o olhinho da pessoa chega a brilhar. Nossa! Não, querido, não. Não. Mas é uma coisa que ainda tem que... É um tabu ainda. E esse tipo de tabu a gente tá quebrando com o tempo mesmo. Mas tanto o pompoarismo quanto a fisiopélvica é pra mulher, não é pra... Saúde. É pra saúde, exatamente. Não é por outros motivos. Infelizmente, a gente tem, por exemplo, no ABC, eu sou uma das poucas que atende homens, porque tem caso de assédio. Por exemplo, pessoas que eu tenho, o meu espaço, eu tenho 2 consultórios e um estúdio de pilates embaixo. Então, eu nunca tô sozinha pra atender um homem, por exemplo. Tem câmera e tudo mais. Mas as meninas que atendem, igual vocês aqui, que é um predinho comercial e que tá só ela no consultório, fica complicado atender um homem, porque realmente existem casos de assédio. Existe caso que teve denúncia, inclusive. Quando a gente percebe... A gente tem um grupo no WhatsApp com as fisiopélvicas do ABC, por exemplo. Quando a gente percebe uma conversa um pouco estranha, a gente já manda print da cara da pessoa. Ele já veio falar com você? Como é que foi? Ele é mesmo... Qual médico tá te indicando? Vai pesquisar o médico, porque às vezes eles mandam o nome de um médico, nem é urologista ou qualquer coisa do tipo. Às vezes o médico nem existe, já aconteceu esse caso também, que inclusive o médico teve que denunciar, porque existe o assédio. As pessoas realmente pensam que a gente é... Puta pós-graduada. Puta pós-graduada. É muito complicado. Esse termo eu achei excelente. Entrando um pouco no universo masculino, achei até legal você falar que você também atende homens, né? É complicado, eu te entendo. Hoje eu faço depilação. E quando eu trabalho com a depilação, eu nunca tô sozinha. Sempre tem as pessoas que ficam lá. E aí eles, às vezes, até mandam mensagem. Tá tudo bem? Porque, assim, eu atendo quem chegar lá. Só que eu não estou sozinha justamente por causa do assédio. Falando sobre... os problemas que o homem tem e o preconceito que o homem tem em tratar também, ir num urologista, ir num proctologista. O seu público masculino é grande, é pequeno? Quando eles chegam com um certo desconforto em falar o que eles estão sentindo, qual que é o problema deles? Todo mundo pensa que os homens chegam com um pouquinho mais de timidez e tudo mais, mas é muito engraçado. Pelo menos na parte mais de incontinência mesmo. Em outras coisas, realmente. Mas na parte de incontinência, é o que eu falo. A gente usa absorvente todo mês, né? A gente foi criada tendo um hábito de usar coisas todos os meses. Independente do que seja. E os homens não. Então, para eles estarem... Eu atendo muito homem pós-cirurgia de próstata. Então, eles ficam incontinentes. Então, para eles estarem usando uma fralda... É um absurdo do absurdo. Pra gente deveria ser também, né? Infelizmente, não é. Mas o absorvente foi introduzido muito cedo na nossa vida. Infelizmente, agora eu tô vendo as fraldas de incontinência do lado do absorvente no mercado. Não deveria, mas tudo bem. E aí, os homens, eles ficam muito mais incomodados. Então, eu sempre falo, eles são muito mais assíduos no tratamento. Eu peço pra eles... Eu sempre peço coisas pra fazer em casa, tipo, pra complementar a física, porque eu sempre brinco que eu sozinha não curo ninguém. É um trabalho conjunto. Eles sempre fazem. Eles são muito doutrinados, porque eles de verdade não normatizam o que estão acontecendo com ele como a gente faz. Então, eles são muito mais dedicados ao tratamento do que a gente. O meu público hoje de homem é muito mais de cirurgia, pós-cirurgia de próstata mesmo. Mas a gente atende disfunção erétil, ejaculação precoce. E aí, gera um público um pouquinho mais constrangido de estar ali com a mulher, falando sobre essas questões. Mas o público da incontinência, eles são incríveis. Super assíduos.
Mulheres, aprendam com os homens. Aprendam com os homens, mulheres. Não é normal usar fralda, pelo amor de Deus. Absorvente também não. Não é pra usar protetor diário todos os dias, não. Gente, é horrível. É horrível. Isso tem que ser quebrado também, né? Muito. Porque a gente foi ensinada a sempre guardar o nosso órgão genital, isso... O menino nem tanto, né? O menino, é moleque mesmo, e aí os pais deixam mais largadinhos. Mas a menina tem que estar... O cheiro, ela não conhece seu próprio cheiro, ela não conhece nada de si, porque ela foi ensinada a tampar tudo aquilo. E aí, absorvente, protetor diário, aquele protetor diário com cheiro, gente do céu. Nossa, aquilo é um crime. Aquilo é um crime. Então, se você usa aí na sua casa, procura a Dani e ela vai mudar a sua vida. Mas é muito importante. Eu falo que o meu primeiro trabalho, de fato, é educacional mesmo. Tanto que no consultório eu tenho vários pecinhas de pelúcia, brinquedinhos e coisas, enfim. Porque, por exemplo, a mulher não sabe que o xixi sai por um buraco, a menstruação sai por outro, que é totalmente diferente. Então, eu tenho uma pepequinha de pelúcia que eu amo ela de paixão, que aí eu saio explicando, olha, gente, esse é o clitóris, esse é a uretra, esse é o canal vaginal. Somos coisas diferentes. Porque é o que você falou, o homem sempre tá acostumado a estar com o pipi de fora e tá tudo bem, tá tudo certo. A mulher não tá acostumada a andar com a pepeca de fora. A gente não faz isso. Não tá tudo bem a menininha não cruzar a perna. E cruzar a perna é um assassinato pro assoalho pélvico. Tem muito essa questão postural. Eu falo, inclusive, que o home office me deu vários pacientes, né? Porque senta todo mundo torto, todo mundo largado. E aí vai acabando com o assoalho pélvico. Aí vem pra fisioterapia. Mas você. É importante a gente ter esse autoconhecimento mesmo, que a gente não tem, né? Não, na verdade, nós somos regrados a não nos conhecer. E isso é um crime contra cada um de nós, né? Porque se nós nos conhecêssemos, eu ia ver qualquer coisinha errada e já ia correr pro médico, ou pro fisioterapeuta, ou pro psicólogo, ou pra qualquer coisa que seja um tratamento que é necessário, né? No universo feminino tem a endometriose também. Que inclusive é um mês de conscientização. Sim! Olha que maravilha, gente. Eu trouxe a Dani pra vocês. Endometriose também não muito conhecida. Acho que agora tá subindo um pouquinho, alavancando um pouquinho, mas mesmo assim, pouco conhecida. Muitas mulheres sentem muita dor. É uma coisa, assim, insuportável. E eu queria que você explicasse um pouquinho como que ela acontece na mulher e se a físio pode ou não ajudar. Bom, a endometriose nada mais é do que o tecido do endométrio mesmo, que se instala em outros lugares além da cavidade uterina. E é literalmente outros lugares, tipo, muito. Pode ir até a alça do intestino, esse tecido pode chegar na bexiga. Então, normalmente, quando as pessoas descobrem, é uma cirurgia um pouquinho mais complicada. O que você falou é muito verdade. Até pouquíssimo tempo atrás, a mulher ter cólica dilacerante, internar, porque eu tenho paciente que interna para tomar tramal durante o período menstrual, era tido como frescura, porque todo mundo menstrua e não fica faltando no trabalho por causa disso, né? E na verdade não é. É muito triste essa questão da endometriose, porque tem um atraso de diagnóstico absurdo. Tem gente que demora 7, 12 anos para descobrir. O normal é esse período de 7 até 12 anos para descobrir que você tem uma endometriose. Então, quando você descobre, esse tecido já se instalou em vários lugares que não deveria estar ali. Normalmente as pessoas descobrem mais quando vai pesquisar alguma coisa de fertilidade, ou quando já foi em 500 bilhões de médicos e ninguém identifica o motivo de tanta dor também, e essa dor vai piorando, então tudo isso vai levando a pessoa a buscar o médico, mas graças a Deus hoje está sendo um assunto um pouquinho mais falado, e as mulheres estão conseguindo descobrir isso um pouquinho mais cedo do que antes. A físio, em particular, ela não cura endometriose. Vale importante ressaltar, porque todo o resto do pessoal que vai lá fala, não, vocês vão sair daqui 100% bem. Endometriose, a gente não tem um efeito, não consegue curar, a gente não trabalha nessa parte. O que a gente faz é alívio de sintomas. Então, é muito comum mulheres de endometriose ter dor pélvica crônica, então a gente vai atuar nessa questão da dor pélvica, de ter dor na relação, de ter incontinência, de ter dificuldade de evacuar. Então, a gente vai tratar esses sintomas, a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa mulher, vai melhorar essa questão da dor que ela sente também toda a menstruação. A gente vai fazendo alguns exercícios, laser, algumas coisas para ir
tornando essas menstruações um pouco menos dolorosa ao longo do período. Então, é muito um trabalho de qualidade de vida. Porque é complicado. Eu preciso trabalhar 4 semanas no mês. Não tenho como uma semana do mês eu ficar deitada na minha cama. E essas mulheres também não tem como. Então, é tentando trazer uma qualidade de vida nessa semana. A gente vai tratando o mês inteiro pra chegar nessa semana elas estarem um pouquinho melhores, mais tranquilas. Tem um alívio muito bom dessa questão da incontinência, da dor, tanto da relação. Às vezes elas sentem dor pra evacuar também. Tudo isso a gente consegue melhorar e muito, muito mesmo. Faz muita diferença. A cura da endometriose é só por cirurgia mesmo? É complicado. É complicado. É complicado porque tem gente que faz 2, 3, 4 milhões de cirurgias. A endometriose é um assunto complicado justamente por isso, porque ainda não se sabe direito o que causa, como causa. Muita discussão ainda está acontecendo. Então, óbvio, teoricamente você deveria fazer a cirurgia e ficar sem dor depois dela. Mas hoje eu recebo um monte de paciente pós-cirúrgico, porque continuou com as dores. Então, é um pouquinho complicado. Teoricamente, a cirurgia deveria curar. Mas é muito isso, é de caso para caso. Tem gente que faz a cirurgia, engravida, nunca mais teve nada, fica bem, sucesso. Tem gente que vai fazer cirurgia o resto da vida. É um assunto que tem que se discutir muito mais ainda, né? Muito mais. Um pouquinho antes da endometriose, também tem muita gente que relata sobre a síndrome do ovário policístico. Pop. Inclusive, tenho. E aí... Aqui, inclusive, ó, já quero tirar minha dúvida sobre isso. Inclusive, já pode fazer uma consultinha aqui, né? Na sala tem mais uma tem. Pronto. Gente, que desgrama é essa síndrome do ovário policístico. É uma dor. Hoje eu tô muito bem. Maravilhosa. Porque, assim, minha primeira menstruação foi com 10 anos. Eu tive 3 meses antes de cólica, menstruei. E aí eu tive... meses seguidos de cólica. Meses de cólica e uma quantidade de sangue absurda. E é um negócio estranho, assim, pra menina, né? E aí a gente recebi o laudo, vi o que era que eu tinha. E hoje eu faço um tratamento legal pra isso. Tratamento hormonal você faz? Faço tratamento hormonal. Conhecendo novas técnicas agora, eu tô mudando muita coisa. Então, minha alimentação mudou muito, tudo mudou muito e melhorou, assim... 90% das coisas que eu sentia antes. Mas meu pai, várias vezes, já me pegou desmaiada no banheiro de dor. Porque era uma coisa que me incomodava muito. E atinge muita gente também, essa síndrome. Na fisioterapia pélvica, tem algum tratamento que pode auxiliar nessa síndrome também? Tem dor, a gente ajuda. Chegou lá, capenga, ela vai mudar a tua vida, gente. Xoxo, capenga, aquele meme, foi ela que criou pra trazer uma solução. Legal. Mas essa questão da síndrome do ovário policístico, que é fundamental, você falou, alimentação faz toda a diferença, porque assim como a endometriose também é uma questão inflamatória, então na endometriose a alimentação também faz muita diferença. Exercício físico é fundamental. Não tá fazendo, né? Essa parte aí, tá péssima. Gente, o nosso corpo, ele foi feito pra se movimentar. A gente foi ficando muito sedentário ao longo do tempo. E eu brinco que o corpo vai cobrar. É tipo o cartão de crédito, que você vai passando. Uma hora a fatura chega. E aí, quando chega, você fala, ixi, não tenho nem como pagar porque eu parcelei demais. Basicamente, é isso. A falência do corpo é a mesma coisa. A falência do corpo é a mesma. Então, a atividade física ajuda muito, muito mesmo. E querendo ou não, toda dor leva a um impacto muscular mesmo, porque acaba tensionando um pouquinho mais. O nosso corpo, ele responde à dor de uma forma, independente da dor, ele vai respondendo de uma forma muito parecida, que é aquela prostração, que é aquela contração, exatamente. Posição fetal. Posição fetal, exatamente. Então, o que a gente consegue fazer? Às vezes, trabalhar um pouquinho mais de mobilidade pélvica para ir te ajudando, você vai percebendo que quanto mais soltinha você tiver, menos dor você vai sentir. Tem uma questão de relaxamento do assoalho pélvico, porque toda essa dor pode levar a uma contração e ele ficar um pouquinho mais tensionado mesmo. Então, um relaxamento dessa musculatura, várias coisas. É que todo mundo pergunta como cura, e eu fico tipo, gente, fisioterapia cura.
não tem um manual. Tipo, você vai chegar lá com síndrome do ovário policístico, eu vou tratar você e todas as 10 que eu tenho com a mesma coisa. Todas as 10 de endometriose do mesmo jeito. Todas as 10 de vaginismo do mesmo jeito. Não é assim que funciona. É um tratamento bem individualizado mesmo. A gente sempre vai conversar, vou te fazer várias perguntas, e a partir daquilo eu já vou deduzindo o que tá acontecendo no seu corpo. Depois eu vou fazer uma avaliação física, e não é só o assoalho pélvico que eu avalio, isso é muito importante, porque todo mundo pensa, você vai só pôr o dedo lá? Não, é muito mais que isso. É muita coisa. É muita coisa. Eu vou avaliar a sua postura, eu já sei que você tem uma escoliose, isso afeta. Eu vou ver a sua postura, eu vou ver o seu diafragma, eu vou ver o seu padrão respiratório, eu vou analisar se você ativa ou não ativa o abdômen, eu quero ver como tá funcionando a sua musculatura de sustentação da coluna, eu quero ver como é a sua pisada, porque a sua pisada afeta o seu assoalho pélvico. Então, é um tratamento bem individualizadozinho mesmo, e a partir daquilo a gente consegue estabelecer uma meta, um padrão pra gente ir tratando. Então, é bem... É bem a proposta do naturalizar também, porque quando eu comecei a fazer a biomedicina, todo mundo falou assim, vai ficar todo mundo com a cara igual, todo mundo... E não, gente, eu acho que cada pessoa tem um tratamento, tem um cuidado, tudo muito personalizado, né? Exatamente. Maravilhoso. O que eu posso prometer vou te ajudar, com certeza. Sim. Como? Vamos ver. Aí já é outro assunto. É outro assunto. Mas as pessoas perguntam muito isso, já mandam no WhatsApp, mas como que é o tratamento? Como que é tal coisa? Tem uma base, óbvio, mas depende, né? Depende, cada ser humano vai chegar de alguma forma pra De alguma você. forma, exatamente. Você falou sobre a pisada, mulheres que usam muito salto, você acha que tem alguma interferência com isso? Com certeza. Que legal, Porque... eu tirando meu salto agora. Acabei de falar que a postura influencia super no Super. assoalho pélvico. E aí, quando você tá de salto, você tá diminuindo o ponto de apoio, né? Então, você tem menos ponto de apoio, menos alavanca de sustentação pra pelve, menos sustentação pro assoalho pélvico. Tchau, salto. Já vou fazer uma limpa lá no meu guarda-roupa. Ótimo, Dani. Eu acho que isso daqui, gente, é um podcast que era pra todo mundo, mas pra mim tá servindo assim, ó, maravilhosamente bem. Na continência urinária, você falou que cada vez mais jovens estão chegando lá no seu consultório pra poder fazer esse tratamento. Qual o motivo que você acha que tá levando tantos jovens a ficarem tão doentes, assim, mais cedo? Eu acho que primeiro a gente começa pela postura, que vocês já foram falando pra mim, nossa, pode relaxar. Não, eu tô bem, eu tô relaxada. Eu tô relaxada, gente. Eu tô que plena. o nosso relaxado O relaxar de vocês é tipo assim. Mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Principalmente pós-pandemia. Durante a pandemia, enfim. Muita gente trabalhando de home office. E, infelizmente, nem todo mundo tem um escritório perfeito, todo, maravilhoso. E todo mundo começou errado e foi se ajustando. Depois teve gente que não conseguiu se ajustar. Então, eu sempre falo que, tipo, a forma como a gente senta o dia inteiro, principalmente porque a gente tá trabalhando, isso impacta muito. Essa coisa de passar o dia inteiro de perna cruzada, perninha de índio, o dia inteiro aqui. Nossa, isso é um assassinato postural. Isso influencia muito no assoalho pélvico. A forma como a gente dorme influencia no assoalho pélvico. Eu acho que, antigamente, as pessoas, por mais que não fizesse, tipo, tanto exercício, sei lá, a gente tem algumas facilidades, a gente tá se locomovendo cada vez menos. E andava até o ônibus, né? Já era alguma coisa. Ultimamente a gente pega Uber pra fazer tudo, ou vai de carro na padaria, umas coisas assim. A gente se locomove cada vez menos, o nosso corpo tá se mexendo cada vez menos. Então isso influencia muito. A questão postural, assim, muito, muito. Porque a gente... De verdade, vi aqui as pessoas no celular aqui, ó. Ela se arrumando. Toda torta. E você viu, né? Tirando as fotos, ela limpa. Isso influencia demais. Tem a questão do exercício físico, que é excelente, é importante. Tá todo mundo correndo atrás de fazer exercício. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas existe uma coisa chamada pressão intraabdominal. Que ninguém nem sabe que existe, que eu vi sua carinha agora de tipo...
O que é isso? Explique mais sobre isso. E o assoalho pélvico, inclusive, está muito envolvido nessa pressão intra-abdominal. E durante os exercícios, principalmente pegar muito peso, exercícios um pouco mais puxados, mas a galera faz errado. Tipo esses box que tem agora, né? Não vou falar só do crossfit, senão os crossfiteiros vão querer me matar. Mas na academia também a gente faz muita coisa errada, independente do exercício físico. A gente não sabe respirar, a gente não sabe regular essa pressão. Então, isso influencia muito. Porque o assoalho pélvico é a parte fraca dessa questão. A pressão intra-abdominal, quem regula é o diafragma, que é a musculatura de respiração. Então, a gente tem diafragma, abdômen, músculos posturais da coluna e embaixo o assoalho pélvico. Quem tá embaixo é quem vai sofrer mais, não tem jeito. Então, se a gente faz os exercícios sem respirar da forma correta, sem ter uma boa ativação abdominal, isso vai sobrar pra quem tá embaixo, que é o assoalho pélvico. Tá super normal, não sei se vocês já viram no Instagram, no YouTube, uma galera, tipo, pegando peso na academia e a urina descendo. Já Então, vi. isso tá muito errado, não é pra acontecer. Então, ó, esses marketing errados, gente, é uma desgrama, gente. Essas fake news. Olha, gente, se acontecer isso, procura a Dani. Exatamente. Procura a Dani. Essa é a questão. É aprender mesmo. É pequenos ajustezinhos que vai te gerar uma melhoria, assim. Então, por isso que cada vez gente mais jovem tá vindo procurar mesmo. Por desajuste da vida. Detalhes, né, gente? Detalhes. E tem a questão de informação também. Graças a Deus. Antigamente, por exemplo, eu já atendi uma pessoa, principalmente de dor. Ela casou e desde a primeira relação dela, ela sentiu dor. Desde a primeira. Depois de 30 anos de casado, ela descobriu no Google que não era normal. Mas por quê? Porque hoje a gente tem o Google. Antes a gente não tinha. Então, essa pessoa que passou 30 anos com dor, hoje em dia eu tenho gente de 19, 20 que descobriu que tinha dor, foi pesquisar e descobriu que não era normal. Então, os pacientes não são mais aquela coisa de só velhinho, porque todo mundo associa fisioterapia pélvica com terceira idade, né? E não necessariamente. O pessoal tá vindo cada vez mais cedo porque a gente tem mais acesso à informação também. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E pra gente ir caminhando agora pro finalzinho, eu queria te pedir algumas dicas básicas que a gente pode tomar no nosso dia a dia pra ter uma saúde pélvica melhor. Ai, que lindo. Vamos começar pelo que eu sempre falo. Vamos beber água, gente. Beba água. Beber água é fundamental. Eu brigo muito. No meu espaço, todo mundo fala, chegou a Dani, vamos beber água, senão daqui a pouco ela vai brigar com a gente. Bebe água. Mas beber água é fundamental. Porque a nossa bexiga, ela é complacente. Eu brinco que ela é como se fosse uma bexiga de aniversário mesmo. Se você põe água, ela fica de um tamanho normal. Se você não põe água, isso vai te gerar algum problema no futuro. Então, primeira coisa, beber água bonitinho. Existe um posicionamento correto para evacuar, que gera menos sobrecarga no assoalho pélvico. Então, isso é uma forma de você cuidar dele. Que se vocês jogarem no Google posicionamento para evacuar, já vai aparecer vários banquinhos, inclusive, para comprar. Isso, porque o correto é de cócoras, então a gente força menos, isso é fundamental. Então, se posicionar direito para evacuar, posicionar essa pelve direito para dormir, para ela ter um repousozinho. Isso aí eu preciso, porque eu durmo, olha... Tudo torta, né? Torta. Eu sempre falo, todo mundo fala, mas eu me mexo muito dormindo. Eu também me mexo muito dormindo. Só que pelo menos, enquanto eu não me mexi, ela teve alguns 30 minutos, uma hora de repouso, entendeu? Então, posiciona de uma forma mais adequada para dormir. Tenta tomar um pouquinho de cuidado com essa postura ao longo do dia. Evita salto. Coisas básicas. E aí, dá uma passadinha lá, faz uma avaliação. Vai na Dani, gente. Faça uma avaliação. Eu não gosto de ensinar exercícios assim, vou te passar um exercício pra você fazer. Infelizmente, as pessoas não têm consciência da musculatura do períneo. Não tem. Então, a pessoa fala, comprei. Eu já atendi pessoa que comprou curso online e depois foi lá me procurar porque ela acabou com o assoalho pélvico dela. Porque ela não sabia o que ela estava fazendo direito. Então, eu acho que esse primeiro contato, essa conscientização é importante ter pessoalmente. E se tá tudo bem, se tá tudo saudável, eu te passo exercício, você continua tratando em casa, você mantém isso pro resto da sua vida, isso é muito importante. Tem que fazer exercício, como a gente deveria fazer pro corpo todo,
tem que fazer. Tem que fazer. E é isso. Maravilha, Dani. Eu amei as dicas, amei o papo. Eu acho que é um assunto extremamente necessário, pouco falado, mas saiba que no Naturalizar você tem, ó, um espaço abertíssimo para levar informação de qualidade, informação séria. A gente já quebrou várias fake news aqui, vários tabus. É extremamente necessário isso. Gratidão por ter vindo aqui, disponibilizar seu tempo. E eu também sempre peço para deixar uma frase, algo para levantar outras mulheres. Eu queria te pedir a sua. Ah, meu Deus! Bom, queria te agradecer pelo convite. Amei a ideia do Naturalizar. Eu acho que a gente precisa muito disso. Naturalizar várias coisas, inclusive. E desnaturalizar algumas. Sim, tem uns naturais que... Não é pra ser natural. Não. Então, ótimo. Levar conhecimento é super importante. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que a frase tá bem na sua. Na minha camiseta. Mulheres, vamos se empoderar de nós mesmos. Conhecer melhor o nosso corpo. Acho que isso é fundamental. Conhecimento liberta a gente, né? Então é isso. Liberta. Conhecimento. A gente precisa se empoderar mais sobre a gente mesmo, sobre a nossa saúde. Acho que isso é autoconhecimento. Acho que isso é o fundamental. Dani, gratidão imensa em te receber aqui, viu? Muito obrigada. E você que assistiu todo esse episódio, você viu que a Dani acabou de falar da minha camiseta. Essa camiseta é lá do Estúdio Melo. Já chama a gente, que a gente separa pra você. E eu quero te agradecer por ficar todo esse tempo aqui conosco, adquirir conhecimento, colocar em prática. Procura a Dani, vai ter o Instagram dela aqui, o WhatsApp que ela vai passar. Dani, pode passar seu Instagram e seu WhatsApp. Sim. Pode falar o arroba. Tá. Arroba espaço Dani Brás. O meu WhatsApp eu não sei de... Não tem problema, a gente coloca escrito. Sem nenhum problema. Você vai estar aqui, ó, em algum lugar aí. Isso, ótimo. Vai estar aqui, a gente vai colocar pra você. Você vai entrar em contato com a Dani, vai mudar a sua saúde pélvica, pelo amor de Deus. Gente, gratidão imensa por cada um de vocês. Gratidão ao Estúdio Melo, nosso parceiro, nosso patrocinador, que vai aumentar e elevar a sua autoestima, com certeza, desde o momento que você pisar seu pezinho lá no nosso estúdio. E também a Macadâmia, que cuida de toda a minha alimentação, que faz todo o meu processo de emagrecimento, toda a minha reeducação alimentar também. E você pode receber aí na sua casa. É só você chamar qualquer um dos dois que nós vamos te atender, viu? Um beijo!